O milionário chora ao ver que a mendiga negra revela seus bebês estarem vivos. No hospital, Ricardo nunca imaginou que uma noite fria na rua pudesse virar seu pesadelo e também a sua única chance de redenção. Ele, o milionário solitário que morava naquela mansão imensa afastada do centro, onde o luxo mal escondia a dor esmagadora da perda da família num acidente brutal, estava cansado. Cansado da solidão, do silêncio que ecoava mais alto que qualquer música que já tivesse ouvido. Era uma prisão dourada. Mas naquela noite, as coisas mudariam, drásticas, inesperadas. Ele caminhava pela periferia da cidade, onde as luzes não chegavam direito, onde o frio parecia picar a pele como uma faca, passava diante de vielas sujas, lixo espalhado, rostos cansados e olhos vazios. Foi ali, numa dessas ruas esquecidas, que viu Maria, uma mulher negra, franzina, tão perdida quanto ele próprio. A pele marcada pela noite, cabelo embolado, roupas rasgadas que mal protegiam do vento cortante. Não era só cansaço, era medo. Era um segredo pesado que parecia pressionar seu peito a cada suspiro. Quando Ricardo se aproximou, a voz dela saiu rouca, quase um sussurro. Eles estão vivos. São meus gêmeos. Ele arregalou os olhos. No hospital, perto de fechar, quase sem recursos. Eles precisam de mim e de você. Ricardo sentiu um nó crescer na garganta. A respiração ficou curta. O coração bateu forte e acelerado. Aquelas palavras rasgaram algo dentro dele. Uma esperança bruta e inesperada. Os gêmeos, recém-nascidos, deixados num hospital caindo aos pedaços, à beira do colapso. O contraste entre a fragilidade dos bebês e a cidade cheia de lágrimas e injustiças era brutal demais para ser ignorado. Mas havia mais. No relato apressado de Maria, Ricardo percebeu o medo crescente dela ao contar a história. Tem gente que quer me calar, ela disse meio sem fôlego. Um político, corrupto, ele quer o hospital fechado para ganhar com a obra. Só pensa em dinheiro. E eu sei que eles querem os bebês, querem me fazer sumir. O suor frio escorreu pela testa de Ricardo. A tensão ficou no ar, densa e palpável. Aquelas ruas, aquele frio, o brilho distante dos prédios da cidade. Tudo parecia conspirar contra eles. Ricardo sentiu o peso daqueles segredos, a urgência de agir. Ele não sabia nada daquela vida, nem daquela luta, mas sabia o que perdia todos os dias. A família, a chance de redenção, a paz que parecia fugir para sempre. Maria segurou firme sua mão e ele percebeu no toque dela a força que faltava em sua própria alma. Mas havia um medo real, quase assustador. Ricardo sabia que o silêncio custava caro, que os demônios dentro dele estavam longe de ir embora. E agora? Será que Ricardo enfrentaria esse mundo frio, marcado pela desigualdade, a corrupção e o abandono? Será que ele teria coragem de sair da sua bolha dourada e salvar aquelas vidas? Talvez a única chance que ele teria para ser alguém de novo. Enquanto o vento uivava pelas ruas desertas, uma pergunta martelava sua mente. Seriam esses bebês a chave para mudar tudo? Ou só mais um motivo para sua solidão virar escuridão total? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum co! Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Ricardo sentia o coração disparar enquanto as palavras de Maria ecoavam em sua mente. Ele tinha que agir. Não podia deixar aquelas vidas inocentes morrerem em meio a uma selva de corrupção e indiferença. Mas enquanto sua mente tentava organizar seus planos, algo horrível aconteceu. Um grito cortou o ar, estridente e desesperado. Era Maria. Ela se levantou de repente, puxando Ricardo para trás. Eles estão aqui! Sua voz tremia e o medo em seus olhos fez o organismo de Ricardo paralisar. Ele olhou ao redor, mal conseguindo ver pela escuridão das ruas. E então, em um movimento rápido, 3 homens surgiram das sombras, avançando em direção a eles. A lâmpada da calçada piscava, iluminando apenas de relance as expressões ameaçadoras de rostos que Ricardo nunca desejaria ver. "Essa mulher é nossa!" Um deles rosnou, uma voz grave carregada de desprezo. Ricardo sentiu a adrenalina subir e, por um instante, tudo ficou em câmera lenta. Ele percebeu que Maria tremia, não apenas pelo frio, mas pelo terror. Um dos homens se aproximou, estendendo a mão em direção a ela. "Vamos colocar um fim nessa bagunça!" Ricardo não pensou. Com um impulso, ele se colocou na frente de Maria em defesa. "Não toque nela!" Sua voz saiu mais firme do que se sentia. Mas havia um fio de desespero que escapava entre suas palavras. Os homens trocaram olhares, surpresos pela ousadia do milionário. "Você não sabe com quem está lidando, cara", disse um dos outros, com um sorriso cruel. "Saia da frente se não quer se machucar", foi a resposta direta do líder. A situação estava prestes a explodir. Nesse momento, algo se quebrou no coração de Ricardo. O que ele estava fazendo? Essas ruas não eram apenas um cenário de filme. Era a vida verdadeira de pessoas reais, e ele estava lá, de pé, em busca de redenção. E naquela fração de segundo, uma verdade chocante o atingiu com um peso avassalador. Maria não era apenas uma mãe em apuros. Havia algo nela, algo que ele não compreendia. Antes que pudesse formular mais pensamentos, os homens se aproximaram mais. E Maria gritou: "Não! Eles não podem saber a verdade!" Ricardo olhou para ela, a confusão estampada no rosto. "A verdade? De verdade?" Sua voz ficou tensa. E então aconteceu o que ele nunca esperaria. Maria, com lágrimas rolando pelo rosto, desabafou: "Os bebês. Eles não são só meus, eles são seus." O chão sob os pés de Ricardo desapareceu. Os homens hesitaram, intrigados. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Isso não fazia sentido, mas a expressão de Maria dizia muito mais. "Eu não queria te dizer assim, não queria colocar você em perigo, mas eles precisam de você." O tempo parou. Ricardo olhou para ela, confuso, aterrorizado. Como assim seus? Ele não tinha ideia, não sequer lembrava, mas a conexão estava ali, pulsando entre eles. Os gêmeos não eram apenas deles, mas o que isso significava? Uma onda de raiva e impotência tomou conta dele. O que mais Maria escondia? Quem eram aqueles homens a quem ela devia temer tanto? O choque e o desespero agora se misturavam numa tempestade de emoções. Ele provocou essa situação. Essa criança não deveria estar envolvida. Os homens pareciam perceber que a situação estava tomando um rumo diferente e deixaram escapar um riso sarcástico. "A gente vai levar vocês. Fica tranquilo, vai ser rápido." Ricardo sentiu suas pernas se moverem.
mas sua cabeça girava, atingida pela revelação esmagadora. Ele segurou Maria pelo braço, determinado a não deixá-la sair de sua vista. Vamos lutar, Maria. O vento frio não parava. O barulho distante da cidade se tornava ensurdecedor. Mas ele sabia. Se não agisse agora, tudo poderia acabar de uma vez por todas. O futuro que ele poderia ter, a família que ele poderia ganhar, tudo dependia de uma decisão: enfrentar os homens ou acreditar em Maria e no que ela revelava. Enquanto os homens se aproximavam, com os olhos cheios de ameaças e descaso, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele faria o que fosse necessário para proteger aqueles que ainda não conhecia. Mas o que mais ele descobriria? E mais importante, Maria estava certa sobre os bebês ou ele estava apenas se enganando? O destino parecia prestes a revelar mais segredos do que eles poderiam lhe dar. Ricardo estava em estado de choque. As revelações de Maria ecoavam em sua mente como um tambor descontrolado. Os bebês, eles são seus? Psst. Sua voz saiu baixa, carregada de incredulidade. Os homens pararam, momentaneamente confusos. Uma dinâmica que até então parecia clara agora estava se transformando em uma confusão inquietante. Maria, com lágrimas nos olhos, parecia desesperada. Eu não sabia como te contar. Não é seguro, mas você precisa saber. Nesse instante, a tensão nas ruas tornava-se palpável, como se o vento carregasse a urgência do que estava prestes a acontecer. Mas antes que Ricardo pudesse reagir, um dos homens avançou, forçando o espaço entre eles. Chega de jogos! Venham conosco ou as coisas ficarão feias. O olhar de Maria se escureceu. Não, não podemos deixá-los levá-los. Ela se agarrou ao braço de Ricardo, seu corpo tremendo. Ele queria entender, cada vez mais perdido no labirinto de emoções. E foi então que tudo mudou. Um estalo ecoou pela rua. Foi um disparo. Ricardo sentiu o coração parar. O barulho cortou a tensão como uma faca. E em um instante, tudo ficou parado. O homem que estava prestes a agarrá-los levou a mão ao peito e caiu em um movimento dramático. O olhar surpresa e horrorizado dos outros homens logo se transformou em caos. Eles começaram a correr, um manto de pânico os envolvendo, enquanto Maria puxava Ricardo para se esconder em uma viela escura. A adrenalina disparava nas veias de Ricardo. O que foi isso? Ele sussurrou, tentando entender. Maria estava pálida, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Eles vão atrás de nós. Precisamos sair daqui, agora! Mal terminaram de falar e, em meio ao caos, uma silhueta saiu das sombras. Uma mulher com um olhar frio e firme. Vocês não podem ficar aqui! Venham! O tom dela era autoritário, mas havia uma aura de calma. Ricardo e Maria hesitaram, mas o perigo logo os forçou a seguir a mulher. Enquanto corriam, a mulher começou a explicar. Meu nome é Helena. Eu sou a responsável por proteger os que precisam. O que vocês não sabem é que a verdade dos gênios vai muito além do que imaginam. Há uma conspiração muito maior e vocês estão no centro dela. As palavras dela saíam rápido, como se ela tivesse pressa para se livrar da situação. Ricardo se virou para Maria, buscando alguma confirmação no olhar dela. Eles não são apenas filhos de Maria. Não. São também herdeiros de algo muito mais poderoso, algo que gera disputas violentas. Você não sabe o que eles realmente querem graficamente. A revelação dele cortou o ar. Peraí! Os gêmeos são importantes, mais que apenas uma vida. O coração de Ricardo disparava. A conexão que sentia por aqueles bebês que ele nem sabia que existiam, agora se transformava em um peso enorme em seus ombros. Helena continuou.
vocês precisam compreender que há muitas forças em ação. O que Maria tem feito para protegê-los? A que riscos ela se expôs? E agora, uma pausa dramática. O político corrupto que quer fechar o hospital. Ele tem interesses pessoais nesse jogo. E você, Ricardo, seu passado está entrelaçado nisso de maneira que você nem imagina. Ricardo ficou paralisado. O que isso significava? Ele agora não só estava lidando com a vida de duas crianças, mas também com seu próprio passado e segredos que pensava que estavam enterrados. Fugas, traições, um jogo maior do que apenas o que estava diante deles. Helena olhou nos olhos de Ricardo, como se pudesse ver sua alma. Você precisa escolher: criar uma nova família ou se deixar ser consumido por sombras que nem sabem que estão te seguindo. Enquanto a cidade ao redor deles continuava mergulhada em sombras e gritos, uma única pergunta queimava em seu coração: quem ele realmente era e o que aquela noite teria ainda a revelar. Ricardo estava paralisado. As palavras de Helena martelavam em sua mente, mas a ideia de se envolver em algo tão complexo e perigoso parecia esmagá-lo. Ele tinha que decidir. Sua nova vida, seu futuro, dependia da Esco. Enquanto ele processava tudo isso, o tempo parecia estagnar. O caos das ruas, os gritos distantes e o cheiro de fumaça saltavam de um canto escuro da cidade. Helena puxou-os adiante e Maria seguia perto, a mão firme no braço dele, como se fosse a única âncora em um mar revolto. Mas, no meio da correria, algo inesperado aconteceu. Um grito alto atravessou a noite, seguido de um barulho ensurdecedor, uma explosão. O reflexo das chamas iluminou as faces assustadas de quem estava por ali. Era um prédio. Não, era um hospital. Por um momento, o mundo ao redor de Ricardo desapareceu. Ele lembrava do relato de Maria sobre os bebês, sobre como aquele hospital estava em perigo. O que havia acontecido? Eles estavam ali, em perigo, e ele era um milionário sem ações em um mundo que nunca entendeu. Precisamos ir! Helena gritou, puxando-os para uma entrada lateral que levaria a uma rua mais calma. Ricardo mal conseguia acompanhar. O que foi isso? Ele questionou, sua voz tremendo. Aqueles homens, eles não evitariam um massacre para alcançar seus objetivos, afirmou Helena. E o pânico em sua voz deixava claro que o perigo estava muito mais perto do que imaginavam. Quando saíram para a rua, o cenário já estava em caos. Pessoas corriam mais apressadas e sirenes soavam à distância. E, nesse tumulto, Maria começou a tremer. Ricardo logo percebeu que não eram só as chamas que a deixavam tão assustada. O que está acontecendo, Maria? Ele segurou seu rosto, fazendo-a olhar nos seus olhos. Eles vão atrás de mim. E agora, depois do que aconteceu, vão querer te deixar para trás também. Ela parecia desfeita, as palavras saindo numa correria apressada. Ricardo, confuso, olhou para Helena em busca de respostas. De repente, uma pessoa do passado de Ricardo surgiu como um fantasma. Ao longe, ele avistou a figura de um homem que conhecia muito bem. Era Carlos, o irmão que ele acreditava ter perdido na tragédia que devastou sua família anos atrás. O choque foi como um soco no estômago. Carlos! Ele não conseguia acreditar. O que ele estava fazendo ali? Por que estava no centro da confusão? Antes que pudesse processar isso, Carlos se encarou diretamente, os olhos escuros e frios. Você não deveria estar aqui, Ricardo. Eles estão depois de você e dos gêmeos.
A tensão cresceu entre eles. Você sabia? A voz de Ricardo saiu como um sussurro. Sobre eles? Sobre mim? O olhar de Carlos deturpava-se entre a preocupação e a raiva. Eu não tenho tempo para explicar. Você não entende, Ricardo. A verdade é mais mortal do que você imagina. O irmão parecia agitado. E então, um novo grito portou a noite. Uma mulher no chão, ferida, e a polícia gritando ordens. As peças do quebra-cabeça que Ricardo tentava montar se espalhavam, mais complicadas que nunca. Um homem encapuzado apareceu do outro lado da rua, os olhos fixos em Maria, e a expressão dele estava cheia de desprezo. Larguem ela! Vocês não fazem ideia do que estão se metendo. Ele avançou, e a distância entre eles desapareceu num piscar de olhos. Nesse auge de desespero, Ricardo sentiu que a noite estava mais escura, mais pesada. Saiam, agora! Carlos gritou mais uma vez. Enquanto a figura se aproximava, a energia do momento pulsava de forma agonizante. Mas todo o pânico não se comparou ao que estava por vir. Maria, você não pode deixá-los levá-la. Enquanto todos se moviam, a confusão atingiu Ricardo com toda a força. Ele só queria proteger Maria e os bebês. Mas Carlos tinha um segredo, algo implícito na maneira como olhava para sua própria mãe. Uma verdade que Ricardo nunca quis perceber. Você não é meu irmão. Você é... Nesse instante, tudo estourou. A explosão ainda ressoava em sua mente, mas a revelação era mais devastadora. Ele não era apenas um milionário comum, mas alguém que tinha muito a perder. Alguém entre dois mundos. E a vida que achava que havia sido roubada não estava tão longe de casa. O que começou como uma busca por redenção, agora se tornava um jogo implacável de traição. E tudo que acreditava sou a chave para tudo isso. A frase de Carlos ecoou e Ricardo percebeu que não tinha ideia do que o esperava. O que viria a seguir? Ele enfrentaria a verdade? Ele enfrentaria Carlos? As chamas do hospital ainda ardiam, mas o calor que sentia era do fogo da descoberta. E no fundo, uma pergunta ardia. Quem ele realmente era? Ricardo estava paralisado. As palavras de Carlos martelavam em sua mente. Mas a ideia de se envolver em algo tão complexo e perigoso parecia esmagá-lo. Ele tinha que decidir. Sua nova vida, seu futuro, dependia da escolha que estava prestes a fazer. Enquanto tentava processar tudo isso, o tempo parecia estagnar. O caos nas ruas, os gritos distantes e o cheiro de fumaça pairavam no ar pesado. A tensão subia a cada segundo. Carlos olhou nos olhos de Ricardo, com um brilho de desespero. Você precisa entender. Os gêmeos não são apenas uma parte de você. Eles são a chave para uma herança que você não quer, não pode assumir. O chão sob os pés de Ricardo parecia desmoronar. O que você quer dizer? O que exatamente estão atrás deles? Antes que Carlos pudesse responder, o homem encapuzado que havia se aproximado antes avançou. O olhar dele ardia com uma intensidade que fazia o estômago de Ricardo revirar. O que está acontecendo aqui? Ele rosnou, seus olhos fixos em Maria. Fique longe dela! Ricardo gritou, colocando-se entre Maria e o homem. Mas Carlos o segurou. Não! Essa não é a batalha que você quer! Saia daqui! A urgência na voz de Carlos era palpável. E então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou pela rua e a bala atingiu o homem encapuzado em cheio. Ele caiu ao chão. O evento, rápido e devastador, deixou todos em estado de choque. O grito de Maria cortou o silêncio. Não! O que está acontecendo?
Ricardo se virou para Carlos, a confusão dominando seu rosto. Você fez isso? Ele não tinha certeza se estava preparado para a resposta. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrador. O homem caído começou a se contorcer. E logo ele tirou a capuz, revelando um rosto familiar. Era Júlio, o antigo mentor de Ricardo. Alguém em quem ele tinha confiado por anos, que havia sumido do mapa após o acidente. Ricardo, a voz dele era rouca, a expressão de dor. Você não deveria estar aqui. O choque foi suficiente para fazer o mundo ao redor de Ricardo girar. Júlio, o que você está fazendo aqui? Você está envolvido com isso? Carlos, pálido, olhou entre Júlio e Ricardo com a expressão de quem viu um fantasma. O que ele revelou? Não era para você saber ainda. Revelem! Ricardo exigiu, histeria e medo juntos. O passado que achava que havia deixado para trás estava ressurgindo de uma forma que ele nunca imaginou. Sobre quem eu sou, sobre os gêmeos. Mas antes que Júlio pudesse explicar algo, um grupo de homens apareceu do outro lado da rua, armados, em caminho direto para eles. Vão pegar a mulher. Se deixarem do jeito que está, tudo vai acabar aqui. O grito de um deles soou como um alarme. A cena rapidamente se transformou em caos. Gritos, correria, disparos. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele não sabia o que fazer. Ele só queria salvar Maria, os bebês, e agora estava preso em questões a respeito de sua própria identidade. Carlos, precisamos ir! A voz de Maria era uma súplica. A tensão em sua expressão fazia o desespero crescer no peito de Ricardo. Mas Júlio, ainda no chão, olhou firmemente para Ricardo e disse: Você é mais importante do que pensa. A verdade, Ricardo, é que você carrega o legado dos seus pais, algo muito maior do que qualquer um imaginou. E os gêmeos, eles vão ser usados não como uma esperança, mas como uma arma. As palavras dele cortaram mais profundo do que qualquer bala. O que isso significava? A revelação, que parecia tão próxima, agora o afastava ainda mais de quem ele pensava que era. Seus pais. Uma herança? Uma arma? O mundo ao redor se tornava um borrão cada vez mais escuro, e a única certeza que ele tinha era que o futuro estava mais incerto do que nunca. Carlos, o que você sabe? O apelo soou mais um grito de desespero do que uma pergunta. Mas Carlos estava perdido em seus pensamentos, a expressão atormentada. E então, a noite tomou um rumo ainda mais sombrio. Uma explosão ecoou a poucos metros deles e o chão tremia sob seus pés, o desespero se espalhando como fogo rápido. As chamas começavam a se aproximar. O hospital estava em colapso e suas vidas estavam na linha. Vamos, agora! Gritou Helena, puxando-os em direção à saída das sombras. Mas Ricardo, olhando para a confusão à sua volta e lembrando das palavras pesadas de Júlio, não conseguia parar de pensar: o que mais eu não sei? O que isso significa para os gêmeos e para mim? E assim, enquanto a fumaça começava a engolir a cidade ao redor, tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ricardo estava paralisado. As palavras de Carlos martelavam em sua mente, mas a ideia de se envolver em algo tão complexo e perigoso parecia esmagá-lo. Ele tinha que decidir. Sua nova vida, seu futuro, dependia da escolha que estava prestes a fazer. Enquanto tentava processar tudo isso, o tempo parecia estagnar. O caos nas ruas, os gritos distantes e o cheiro de fumaça pairavam no ar pesado.
A tensão subia a cada segundo. Carlos olhou nos olhos de Ricardo, com um brilho de desespero. Você precisa entender, os gêmeos não são apenas uma parte de você. Eles são a chave para uma herança que você não quer, não pode assumir. O chão sob os pés de Ricardo parecia desmoronar. O que você quer dizer? O que exatamente estão atrás deles? Antes que Carlos pudesse responder, o homem encapuzado que havia se aproximado antes avançou. O olhar dele ardia com uma intensidade que fazia o estômago de Ricardo revirar. O que está acontecendo aqui? Ele rosnou, seus olhos fixos em Maria. Fique longe dela! Ricardo gritou, colocando-se entre Maria e o homem. Mas Carlos o segurou. Não, essa não é a batalha que você quer. Saia daqui. A urgência na voz de Carlos era palpável. E então algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou pela rua e a bala atingiu o homem encapuzado em cheio. Ele caiu ao chão. O evento, rápido e devastador, deixou todos em estado de choque. O grito de Maria cortou o silêncio. Não! O que está acontecendo? Ricardo se virou para Carlos, a confusão dominando seu rosto. Você fez isso? Ele não tinha certeza se estava preparado para a resposta. O que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrador. O homem caído começou a se contorcer, e logo ele tirou a capuz, revelando um rosto familiar. Era Júlio, o antigo mentor de Ricardo, alguém em quem ele tinha confiado por anos, que havia sumido do mapa após o acidente. Ricardo, a voz dele era rouca, a expressão de dor. Você não deveria estar aqui. O choque foi suficiente para fazer o mundo ao redor de Ricardo girar. Júlio, o quê? O que você está fazendo aqui? Você está envolvido com isso? Carlos, pálido, olhou entre Júlio e Ricardo, com a expressão de quem viu um fantasma. O que ele revelou não era para você saber ainda. Revelem! Ricardo exigiu. Histeria e medo juntos. O passado que achava que havia deixado para trás estava ressurgindo de uma forma que ele nunca imaginou. Sobre quem eu sou, sobre os gêmeos. Mas antes que Júlio pudesse explicar algo, um grupo de homens apareceu do outro lado da rua, armados, em caminho direto para eles. Vão pegar a mulher. Se deixarem do jeito que está, tudo vai acabar aqui. O grito de um deles soou como um alarme. A cena rapidamente se transformou em caos. Gritos, correria, disparos. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele não sabia o que fazer. Ele só queria salvar Maria, os bebês, e agora estava preso em questões a respeito de sua própria identidade. Carlos, precisamos ir. A voz de Maria era uma súplica. A tensão em sua expressão fazia o desespero crescer no peito de Ricardo. Mas Júlio, ainda no chão, olhou firmemente para Ricardo e disse: Você é mais importante do que pensa. A verdade, Ricardo, é que você carrega o legado dos seus pais, algo muito maior do que qualquer um imaginou. E os gêmeos, eles vão ser usados, não como uma esperança, mas como uma arma. As palavras dele cortaram mais profundo do que qualquer bala. O que isso significava? A revelação que parecia tão próxima, agora o afastava ainda mais de quem ele pensava que era. Seus pais, uma herança, uma arma. O mundo ao redor se tornava um borrão, cada vez mais escuro, e a única certeza que ele tinha era que o futuro estava mais incerto do que nunca. Carlos, o que você sabe? O apelo soou mais um grito de desespero
do que uma pergunta, mas Carlos estava perdido em seus pensamentos, a expressão atormentada. E então, a noite tomou um rumo ainda mais sombrio. Uma explosão ecoou a pó. As chamas começavam a se aproximar. O hospital estava em colapso e suas vidas estavam na linha. "Vamos, agora!" gritou Helena, puxando-os em direção à saída das sombras. Mas Ricardo, olhando para a confusão à sua volta e lembrando das palavras pesadas de Júlio, não conseguia parar de pensar. O que mais eu não sei? O que isso significa para os gêmeos e para mim? No calor da confusão, um brilho metálico chamou sua atenção. Uma arma caída no chão. Ele hesitou, seu coração disparando. Mas antes que pudesse pensar muito, o grupo de homens armados avançou. E o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Ricardo se lançou para pegar a arma. Um gesto de desespero, mas ao mesmo tempo uma decisão irrevogável. "Eu vou protegê-los", pensou consigo mesmo. Naquele momento, tudo mudou. Ele não era mais apenas um milionário solitário, mas alguém que estava pronto para agir. E enquanto olhava para Maria e Carlos, uma nova determinação crescia dentro dele. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando, ao se levantar, se deparou com um olhar frio e familiar. Era Helena, que agora revelava seu verdadeiro lado, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. "Finalmente você está entendendo, não é? Eu não estou aqui para salvar ninguém. Você é apenas uma peça no meu jogo." As palavras dela golpearam Ricardo como um soco. Ele não tinha ideia de que a mulher que tinha lhe oferecido ajuda estava manipulando tudo. Em um instante, o que parecia ser uma chance de redenção se transformou em um pesadelo. Enquanto a fumaça engolia a cena e o caos se aprofunda, uma única pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem ele realmente era e em quem ele poderia confiar agora? Ricardo estava paralisado. As palavras de Helena cortavam o ar como facas. Ele segurava a arma, os dedos tremendo. Um campo de batalha se formava ao seu redor, mas a traição de Helena queimava mais do que as chamas à distância. "Você está jogando comigo?" A incredulidade e a dor invadiam seu peito. Maria, que estava tremendo ao seu lado, olhou entre ele e Helena, confusa e assustada. "Você não entende, Ricardo. Não se envolve. Você é apenas um peão nesse jogo." As palavras de Helena tinham um tom gélido, quase provocador. A acusação fez o estômago de Ricardo revirar. "E você não tem ideia de quem eu realmente sou." Ele mal podia acreditar, mas não havia tempo para perder. "Precisamos sair daqui!" Carlos gritou, puxando Ricardo pelo braço. O calor da explosão envolvia tudo, um lembrete constante de que essa não era uma simples briga na rua. A vida deles estava em jogo. Mas antes que pudesse escorrer, um disparo ecoou e um homem caiu atrás de Helena. Um grito atravessou a multidão. As pessoas ao redor estavam em pânico. Mas quando Ricardo olhou novamente para Helena, suas feições haviam mudado. Um brilho sinistro reluzia nos seus olhos. "É tarde demais para você, Ricardo," ela disse. Seu tom era ameaçador. E então aconteceu. Do nada, uma figura vestida de preto emergiu da fumaça, movendo-se como uma sombra. Antes que alguém pudesse reagir, o homem atirou. O tiro atingiu Carlos no teito. O tempo parou. Carlos olhou para Ricardo, um choque estampado em seu rosto.
Ele mal conseguia entender o que acontecera, e então caiu. O silêncio pairou por um breve momento, quebrado apenas pelo som distante das sirenes. Carlos! A voz de Ricardo saiu como um grito sufocado. Ele caiu ao lado do irmão, sentindo a pressão do horror dilacerá-lo. Carlos estava pálido, a respiração se tornando cada vez mais irregular. Por quê? O que aconteceu? Ricardo, lembre-se dos gêmeos. De Carlos era um sussurro, mas seus olhos falavam de verdades escondidas. E então ele fechou os olhos, cedendo à escuridão. O caos tomou conta. Não! Não! Esse não é o fim! O desespero enchia o peito de Ricardo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se levantou, encarando Helena, que agora parecia estar observando tudo com um prazer doentio. Você fez isso, não foi? Você manipulou tudo, usou meu irmão. Ele era a chave, não era? A raiva pulsava em sua voz. As palavras cortavam como garras afiadas. Ela sorriu, mas era um sorriso vazio. Carlos sempre teve suas utilidades. Você não entendeu? Ele era apenas um pedaço do quebra-cabeça. Agora, você e os gêmeos são tudo o que resta. Ricardo virou-se bruscamente, desviando de outro ataque. O homem que havia atirado estava se levantando. A adrenalina o invadia. Seus planos acabaram, Helena! Ele gritou, levantando a arma. Mas em vez de disparar, hesitou. Uma voz soou dentro dele. E se for um engano? E se houver algo que ainda não sabe? Helena se aproximou, seus olhos brilhando de forma sinistra. Tarde demais, Ricardo. Você já se entregou ao destino. E agora, os gêmeos estão mais perto do que imagina. O eco de seu aviso fez suas entranhas se revirarem. O que você quer dizer com isso? Ricardo inquiriu, a voz saindo sufocada de tanto medo. Mas não havia tempo para respostas. Uma explosão distante fez a terra tremer sob seus pés. Ricardo olhou para trás, procurando por Maria, mas ela havia desaparecido na confusão, levada pelas sombras da segunda explosão. O mundo à sua volta estava em chamas, as pessoas corriam desesperadas, e ele não sabia mais em quem confiar. O único pensamento que ecoava em sua mente era a urgência de encontrar os bebês, de desvendar o mistério que agora envolvia sua vida de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Os gêmeos. Eles eram a chave para tudo isso. Mas quem realmente os queria? Quem realmente estava do seu lado? Ao olhar para Carlos, caído sem vida, a única certeza que tinha era uma desesperada pergunta. Será que a verdade que lhe esperava era demasiado cruel para suportar? Enquanto o caos reinava ao seu redor, uma dúvida aterradora tomou conta de Ricardo. Ele poderia ter sido a verdadeira causa de toda essa devastação? Ricardo estava paralisado. As palavras de Helena cortavam o ar como facas. Ele segurava a arma, os dedos tremendo. Um campo de batalha se formava. Au! A incredulidade e a dor invadiam seu peito. Maria, que estava tremendo ao seu lado, olhou entre ele e Helena, confusa e assustada. Você não entende, Ricardo. Não se envolve. Você é apenas um peão nesse jogo. As palavras de Helena tinham um tom gélido, quase provocador. A acusação fez o estômago de Ricardo revirar. E você não tem ideia de quem eu realmente sou. Ele mal podia acreditar, mas não havia tempo para perder. Precisamos sair daqui.
Carlos gritou, puxando Ricardo pelo braço. O calor da explosão envolvia tudo. Um lembrete constante de que essa não era uma simples briga na rua. A vida deles estava em jogo. Mas antes que pudesse escorrer, um disparo ecoou e um homem caiu atrás de Helena. Um grito atravessou a multidão. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas quando Ricardo olhou novamente para Helena, suas feições haviam mudado. Um brilho sinistro reluzia nos seus olhos. É tarde demais para você, Ricardo. Ela disse. Seu tom era ameaçador. E então aconteceu. Do nada, uma figura vestida de preto emergiu da fumaça, movendo-se como uma sombra. Antes que alguém pudesse reagir, o homem atirou. O tiro atingiu Carlos no peito. O tempo parou. Carlos olhou para Ricardo, um choque estampado em seu rosto. Ele mal conseguia entender o que acontecera, e então caiu. O silêncio pairou por um breve momento, quebrado apenas pelo som distante das sirenes. Carlos! A voz de Ricardo saiu como um grito sufocado. Ele caiu ao lado do irmão, sentindo a pressão do horror de lacerá-lo. Carlos estava pálido, a respiração se tornando cada vez mais irregular. Por quê? O que aconteceu? Ricardo, lembre-se dos gêmeos. A voz de Carlos era um sussurro, mas seus olhos falavam de verdades escondidas. E então ele fechou os olhos, cedendo à escuridão. O caos tomou conta. Não, esse não é o fim. O desespero enchia o peito de Ricardo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se levantou, encarando Helena, que agora parecia estar observando tudo com um prazer doentio. Você fez isso, não foi? Você manipulou tudo, usou meu irmão. Ele era a chave, não era? A raiva pulsava em sua voz. As palavras cortavam como garras afiadas. Ela sorriu, mas era um sorriso vazio. Carlos sempre teve suas utilidades. Você não entendeu? Ele era apenas um pedaço do quebra-cabeça. Agora, você e os gêmeos são tudo o que resta. Ricardo virou-se bruscamente, desviando de outro ataque. O homem que havia atirado estava se levantando. A adrenalina o invadia. Seus planos acabaram, Helena! Ele gritou, levantando a arma. Em vez de disparar, hesitou. Uma voz soou dentro dele. E se for um engano? E se houver algo que ainda não sabe? Helena se aproximou, seus olhos brilhando de forma sinistra. Tarde demais, Ricardo. Você já se entregou ao destino. E agora, os gêmeos estão mais perto do que imagina. O eco de seu aviso fez suas entranhas se revirarem. O que você quer dizer com isso? Ricardo inquiriu, a voz saindo sufocada de tanto medo. Mas não havia tempo para respostas. Uma explosão distante fez a terra tremer sob seus pés. Ricardo olhou para trás, procurando por Maria, mas ela havia desaparecido na confusão, levada pelas sombras da segunda explosão. O mundo à sua volta estava em chamas, as pessoas corriam desesperadas e ele não sabia mais em quem confiar. O único pensamento que ecoava em sua mente era a urgência de encontrar os bebês, de desvendar o mistério que agora envolvia sua vida de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Os gêmeos! Eles eram a chave para tudo isso. Mas quem realmente os queria? Quem realmente estava do seu lado? Ao olhar para Carlos, caído sem vida, a única certeza que tinha era uma desesperada pergunta. Será que a verdade que lhe esperava era demasiado cruel para suportar? E então, como um trovão, a noite se iluminou com um flash ofuscante. Ricardo virou-se para ver o que estava acontecendo. Um SUV preto começou a avançar em sua direção, os faróis brilhando intensamente,
e não havia jeito de escapar. No entanto, quem estava ao volante fez algo inesperado. A porta do... Eu preciso que você saiba. Antes que pudesse ouvir mais, o carro acelerou e uma explosão explodiu num canto da rua, engolindo tudo em chamas. A onda de calor o empurrou para trás e ele caiu. Seu mundo desabou ao ver Maria batendo contra o volante, a expressão de medo congelada enquanto o carro girava descontrolado. Dentro dele, uma nova verdade começou a se formar. O que Maria estava tentando dizer e por que tudo isso parecia fazer parte de um plano muito mais insidioso. Enquanto as chamas dançavam ao seu redor, Ricardo estava mergulhado em pensamentos sombrios e a pergunta ecoava incessantemente em sua mente. Quem realmente era seu verdadeiro inimigo? Ricardo estava paralisado. As chamas aumentavam, envolvendo a cena em um calor intenso. O SUV avançava e a imagem de Maria no volante era angustiante. Ele gritou, mas o carro explodiu em um estrondo ensurdecedor. O que deveria ser um momento de alívio se transformou em um pesadelo. Tudo ao redor escureceu com a nuvem. Ele mal podia respirar. Na confusão, ele se perguntou se tinha perdido Maria para sempre. Um desespero profundo tomou conta dele. Ele olhou para Carlos, agora caído, e sentiu uma onda de dor e raiva. Não posso perder mais alguém. Seu coração batia forte, quase como se quisesse escapar do peito. Ele precisava ser rápido. Uma figura emergiu da fumaça e Ricardo balançou a cabeça, tentando enxergar melhor. Era Helena, mas algo estava estranho. Ao invés de fugir, ela se aproximou, suas feições distorcidas pela dor da explosão. Temos que ir, Ricardo. Sua voz era frenética, mas ele não confiava mais nela. Você me traiu. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ela gritou com lágrimas nos olhos. Você não entende. É muito maior do que você pensa. Ele a encarou, buscando qualquer vestígio de verdade em suas palavras. O que você sabe sobre os gêmeos? O que você queria de mim? Um barulho de passos acelerou sua respiração. Ele olhou em volta e viu que os homens armados estavam se aproximando novamente. Não temos tempo! Helena puxou o braço dele, mas ainda assim ele hesitou. Algo não estava certo. O que você está escondendo? Olhando diretamente nos olhos dela, ele esperou. E então, como um raio, ela falou. Os gêmeos são uma parte vital de um plano. Um plano que envolve você de maneiras que você ainda não percebeu. A voz dela tremia. As palavras pesadas. Parece que você sabe mais do que deveria. Ele respondeu, sentindo pânico crescendo. O que você realmente está fazendo aqui? Antes que pudesse continuar, alguém disparou novamente. O tiro atingiu o chão perto deles, dispersando pedrinhas e fazendo todos se movimentarem. A adrenalina corria nas veias de Ricardo. Vamos! Ele gritou, puxando Helena enquanto corria na direção oposta dos homens armados. E nesse momento, tudo virou. Um carro apareceu subitamente, freando bruscamente ao lado deles. A janela do motorista se abriu, revelando uma figura bem conhecida. Era Júlia, antiga amiga e confidente de Ricardo. Entrem! Não temos tempo! Seu olhar possuía uma urgência que não poderia ser ignorada. Ele nunca esteve tão aliviado e tão confuso ao mesmo tempo. Ricardo se virou para Helena, buscando respostas. Você a conhece? Ele precisava entender. Você não sabe, mas Júlia esteve manipulando tudo também, assim como eu. Helena tentou se explicar, mas o barulho de alguém atirando a interrompeu. A tensão pesava no ar, como um fio prestes a se romper. Enquanto corriam em direção ao carro, uma sombra se moveu. Um homem se aproximou. Ele reconheceu a expressão. Era o irmão de Carlos, alguém que ele acreditava ter desaparecido havia anos.
Ricardo, você não pode deixá-los levá-los. O homem gritou em desespero. Eles vão usar os gêmeos. Sentindo o peso das palavras, Ricardo hesitou. Quem são eles? A pergunta saiu mais como um rosnado. Em menos de um segundo, a realidade que conhecia começou a desmoronar, revelando uma teia de mentiras. Todos à sua volta têm segredos. Todos querem usar você, Ricardo. Julie exclamou, enquanto o tempo parecia desacelerar ao seu redor. É uma questão de sobrevivência. Você é parte de algo que não pode controlar. O carro se preparava para se afastar quando Ricardo sentiu uma dor aguda em seu braço. Um tiro. Ele caiu ao chão, a visão se turvando. Ricardo! O grito de Maria ressurgiu em sua mente, confundindo ainda mais a situação. O mundo ao seu redor girou. Ele olhou para Júlia e Helena, e algo dentro dele mudou. Quem está do meu lado? Quem está mentindo? Os segredos estão prestes a nos consumir. Com um novo impulso, ele gritou para todos ouvirem. Eu não vou ser mais uma peça desse jogo. Eu sou eu! E vou fazer o que for preciso para proteger minha família. Mas em um instante de descrença, a pessoa que menos esperava apareceu. Carlos levantou-se novamente, com um sorriso sinistro nos lábios. Vejo que finalmente você começou a entender. E então a noite se encheu de uma nova revelação, mais letal do que qualquer explosão antes, enquanto seus olhos se abriram para a verdadeira batalha que estava prestes a começar. Ricardo estava em choque. A revelação de Carlos reverberava em sua mente, um eco ensurdecedor de verdades obscuras. Ele tinha que agir. A vida de todos ao seu redor estava em jogo. Com um movimento rápido, levantou a arma, o coração pulsando freneticamente. Chega! Isso não vai mais acontecer! A voz dele soou firme, apesar do medo. Helena, que até então parecia controlada, agora demonstrava insegurança. Ricardo, não faz isso! Você não sabe o que pode acontecer! Mas ele não a disputava. O foco estava nos gêmeos, na proteção deles e, na verdade, por trás de tudo. Os bebês são a chave, não é? Para tudo isso, Ricardo gritou, sua determinação acendendo uma centelha de coragem. A adrenalina corria como fogo através de suas veias. Ele sabia que agora ou nunca, que precisava encontrar Maria e salvar aquelas vidas inocentes. Instintivamente, olhou ao redor, procurando pistas. O caos se espalhava cada vez mais, com gritos e fumaça engolindo as ruas. A dor de Carlos o perseguia, mas precisava continuar. Maria! Ele chamou, sua voz perdida na confusão. Mas não podia desistir. Não agora. Em um instante, viu uma silhueta familiar emergindo da fumaça. Maria! Ele gritou novamente. O coração disparava ao vê-la, desorientada e machucada, mas viva. Ela corria em sua direção. O alívio o inundou, quase o derrubando. Você está bem? Ele perguntou, puxando-a para perto, protegendo-a como um escudo. Ricardo, eles estão atrás de nós. Precisamos sair. Os olhos dela estavam arregalados, o medo devidamente palpável. Mas havia algo mais, algo que fazia seu instinto gritar que ainda havia esperança. Não se preocupe, eu vou te proteger, ele disse, a voz cheia de determinação. E então, enquanto segurava a mão dela, tudo mudou. A explosão ao redor deles iluminou a noite, e entre as chamas, Ricardo percebeu que tinha um propósito. Não lutava mais só por eles, mas por todos os inocentes que estavam presos naquela teia de corrupção e traição. Mas o tempo era curto. Com a adrenalina pulsando, Carlos, que ainda insistia em estar de pé, olhou para os dois. Vocês não entendem. A verdade vai destruir vocês.
Seus olhos estavam cheios de uma mistura de raiva e medo, mas Ricardo já não se importava. Havia encontrado sua força. Você já fez isso! Ricardo gritou de volta, dirigindo-se a Carlos. Você sempre foi a razão para essa destruição! E no momento em que essas palavras saíram, um novo som atraiu sua atenção. O barulho de sirene se aproximando. O peso do tempo caía. Ricardo puxou Maria para perto. Vamos! Agora! No caminho, um grupo rival apareceu, bloqueando a saída. A tensão no ar se tornava espessa como fumo que pairava ao redor. Mas Ricardo estava determinado. Ele levantou a arma, mirando. Sei que vocês vêm atrás de nós, mas não vão levar Maria. A voz dele estava carregada de bravura. E foi então que tudo aconteceu. Uma correria, pessoas gritando, um caos absoluto. As balas começaram a voar. Mas Ricardo não teve medo. Ele estava lutando por algo mais do que a própria vida. Ele lutava por uma nova chance para si mesmo, pelos bebês e por Maria. Helena, que parecia consternada, finalmente se moveu. Ela avançou como uma sombra, lutando contra as forças que a ameaçavam. O que você está fazendo? Ricardo gritou, mas já era tarde demais. Helena foi atingida, caindo próximo a ele. Você precisa saber a verdade. Foi o último sussurro dela. Ele não havia tempo para lamentar. Deixe-a! Ele gritou para os atacantes, a raiva pulsando em suas veias. Mas não eram apenas sombras atacando, era o próprio passado, de repente se juntando a ele. E nesse momento, algo lhe ocorreu. Carlos tinha sido uma conexão. Ele invocava um novo destino. Ricardo sabia que tudo poderia terminar. Mas o que escolhera? Proteger os gêmeos. Maria, sua própria alma, era a única verdade que precisava. E assim, com determinação e coragem, ele pegou Maria pela mão. Nós podemos acabar com essa loucura juntos, disse ele, olhando nos olhos dela. Enquanto corriam, um novo olhar tomou conta de Ricardo. Havia ainda muito a confrontar, mas agora ele não estava lutando sozinho. O destino, embora incerto, brilhava com uma promessa. Ninguém terá que viver sob a sombra do medo novamente, ele murmurou para si mesmo. Enquanto desapareciam na noite em direção ao futuro, uma nova jornada se abria. E assim, com um aperto no coração e determinação nos olhos, Ricardo sentia que podia finalmente encontrar a resposta para a pergunta que o assombrava: quem eu realmente sou? E aí, você está pronto para descobrir o que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.